A tua mente altera o tempo, mas quase ninguém entende o que isso realmente significa. Antes de irmos mais longe, precisamos de separar duas coisas: o tempo cronológico, o do relógio, e o tempo subjetivo, o que tu sentes. E é nesse tempo que tudo começa a mudar. Desde a antiguidade que nos perguntamos o que é o tempo. Vivemos como se ele fosse uma linha irreversível, do nascimento à morte. Mas e se essa percepção for apenas uma construção? E se passado, presente e futuro coexistissem num único bloco de realidade? A física do século XX e tradições filosóficas milenares convergem num ponto perturbador. O tempo, tal como o experienciamos, é uma percepção subjetiva. E aqui tudo começa a quebrar. Durante séculos consideramos o tempo uma sequência linear e absoluta. No entanto, Albert Einstein escreveu numa carta de 1955: para nós, físicos crentes, a distinção entre passado, presente e futuro tem apenas o valor de uma ilusão, por mais persistente que seja. Esta afirmação não é mera poesia. É o ponto de partida de duas revoluções científicas que questionam a própria existência de um agora universal. Para percebermos que o tempo não é o que parece, temos de olhar para o infinitamente pequeno. Na atmosfera terrestre, partículas chamadas muons chovem sobre nós a velocidades próximas da luz. Pela física clássica, elas deveriam desintegrar-se em microsegundos, muito antes de tocarem no Sol. No entanto, elas chegam cá. Para o muon, o tempo contraiu-se. Para nós, a sua vida foi prolongada. Esta é a prova laboratorial: o tempo é elástico. Mas o que acontece quando aplicamos esta verdade à escala humana? Entramos no famoso exemplo dos gêmeos. Imagine dois irmãos. Um parte numa nave a velocidades extremas, enquanto o outro fica na Terra. Ao regressar, o viajante descobre que o que para ele foram apenas alguns meses, para o seu irmão foram décadas. O viajante regressa jovem a um mundo de idosos. Este cenário revela algo perturbador. Não existe um agora universal. O presente de um não é o presente do outro. Isto significa que, neste exato momento, duas pessoas podem estar a viver tempos completamente diferentes no mesmo universo. Se o tempo pode ser esticado ou comprimido desta forma, a ideia de uma linha temporal sólida e igual para todos desmorona-se. O tempo deixa de ser um palco onde a vida acontece e passa a ser uma dimensão física, tão moldável como o próprio espaço. Este fenómeno, a dilatação temporal, demonstra que o tempo não é absoluto. Depende da velocidade relativa e da gravidade. O tempo, portanto, não é o mesmo para todos os observadores. Se a física nos diz que o tempo depende do observador, o que acontece quando esse observador expande a sua visão para além do biológico? É aqui que a realidade deixa de fazer sentido. Muito antes da relatividade, o Bhagavad Gita já apresentava uma visão radical. No capítulo 11, o guerreiro Arjuna contempla a forma cósmica de Krishna e vê, num único instante, todos os tempos, passado, presente e futuro, coexistindo. Krishna declara: eu sou o tempo, o destruidor dos mundos. Não se trata de metáfora poética, é uma descrição de um estado de consciência no qual a linearidade temporal dissolve-se. A ciência e a filosofia védica apontam, por caminhos diferentes, para a mesma conclusão. O tempo pode ser uma projeção da mente.
Mas isso levanta um problema ainda mais estranho. Se o tempo emerge da estrutura da consciência, então estamos presos numa construção própria. Segundo a interpretação de Fred Alan Wolf, físico quântico e autor de Yoga of Time Travel, o ego, o sentido de eu contínuo, funciona como uma âncora temporal. É o ego que gera a sensação de sequência linear, o antes e o depois, transformando a memória em passado e a antecipação em futuro. Quando o ego se dissolve em estados meditativos profundos ou em experiências de não-dualidade, a linha temporal desaparece. Resta apenas o presente absoluto, sem passado nem futuro. A linearidade do tempo é uma construção. A mente mantém a linearidade temporal através de 5 processos interligados. O que acredita ser real, crenças e narrativas pessoais, linguagem que divide a realidade em sujeito e objeto, estados de inconsciência, memória. O mais poderoso de todos. Sem memória, não há passado. E, como Wolf propõe, se a memória é bidirecional em estados alterados de consciência, talvez também não haja um futuro fixo. O tempo tornar-se-ia um campo de possibilidades acessíveis à consciência. Consegues imaginar as consequências disto? Não é uma conclusão científica estabelecida, mas uma hipótese sustentada pela física quântica e pela fenomenologia. Wolf sugere que a memória não é apenas retrospectiva. Em estados de coerência quântica ou de atenção profunda, a mente pode aceder a ondas de possibilidade que se estendem para o futuro. Não se trata de precognição literal, mas de uma percepção expandida onde o observador influencia o desenrolar das probabilidades. Experiências subjetivas relatadas em meditação profunda e em alguns estudos de consciência apoiam esta hipótese, embora ainda não seja comprovada experimentalmente. A neurociência e a psicologia confirmam o que culturas antigas já sabiam. O tempo é profundamente subjetivo. Em estados de fluxo, flow, o tempo subjetivo pode desaparecer. Em situações de ansiedade ou dor, arrasta-se. Isto demonstra que o tempo não reside apenas no mundo exterior, reside na nossa percepção e na nossa integração cerebral. Algumas culturas veem-no como ciclo, outras como eterno. Nenhuma o considera uma linha rígida e unidirecional, exceto a visão mecanicista predominante na modernidade ocidental. E queres saber a melhor? Não precisamos de laboratório, porque já tens tudo o que precisas dentro da tua mente. Não são necessárias máquinas. O caminho proposto por Wolf e pelas tradições iógicas é interno. Silenciar o ego através de meditação, cultivar a atenção plena e não dual, reconfigurar a relação com a memória. Este processo, que os antigos chamavam de enganar o tempo, Kala Vankana, permite que a consciência saia da sequência linear e aceda a um estado intemporal. Nesse estado, múltiplas possibilidades, passadas e futuras, tornam-se simultaneamente presentes. Se a linearidade temporal é uma construção gerada pela consciência, o futuro já existe como possibilidade, o passado ainda existe como memória estruturada. E nós estamos sempre no centro de um bloco quadridimensional de realidade. O que muda não é o tempo, somos nós que nos movemos através dele. Ou, mais precisamente, que expandimos a nossa consciência para abarcar o bloco inteiro. É possível que nunca venhamos a construir uma máquina do tempo física, mas talvez nunca tenha sido necessário. Se o tempo, tal como o experienciamos, é uma percepção subjetiva, então transcender essa percepção pode ser menos uma questão tecnológica e mais uma questão de consciência. E a capacidade de o transcender sempre esteve ao nosso alcance. A verdadeira questão, portanto, não é podemos viajar no tempo?
mas sim porque permanecemos presos na ilusão temporal. Possivelmente, a resposta esteja numa prática tão antiga quanto radical. No estado de atenção plena, a capacidade de observar cada movimento da mente. Quando estamos realmente presentes, o tempo deixa de ser uma corrente que nos arrasta e transforma-se num oceano onde navegamos com consciência. A atenção plena dissolve tanto o passado como o futuro. Resta apenas o agora, a única coisa que importa. E talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o tempo, mas a forma como escolhemos vivê-lo.